Olá, meus amigos, amados irmãos, irmãs. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da Maratona dos 150 Dias e eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, amado, se inscreva. Se inscreva, ative o sininho, que são as notificações. Todas as vezes que nós postamos um vídeo novo, o YouTube te avisa. Eu quero também te convidar a deixar o seu comentário, a deixar o seu like. E eu quero também, amados, te fazer um pedido. Eu quero te pedir para que você se deixe usar por Deus compartilhando as mensagens. Eu quero te pedir para que você seja um canal de bênção de Deus para a vida das pessoas compartilhando as mensagens. Eu quero também te convidar a permanecer conosco até o final dessa mensagem, que eu quero abençoar a sua vida orando por você. E você que está comigo aí, permaneça firme. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero ler com vocês alguns versos de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 21, Atos dos Apóstolos. Eu quero ler 3 versos com vocês para nossa breve meditação. Atos 21, a partir do 12. Eu quero ler o 12, o 13 e o 14. E a palavra de Deus diz assim, ó. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Paulo se encontrava na casa de Filipe, em Cesareia, quando um profeta de nome Ágabo disse que ele seria preso em Jerusalém. Quando os que estavam com ele ouviram isso, insistentemente pediram para que ele não fosse àquele lugar. Então Paulo lhe respondeu que não chorasse por conta disso, porque ele estava preparado, não somente para ser preso, mas até para morrer, se necessário fosse, pela causa de Jesus. Paulo não tinha a menor dúvida de que ele seria preso em Jerusalém, mas com a vontade de Deus, como a vontade de Deus era que ele partisse, para que ele fosse para aquele lugar, não teve a menor dúvida da decisão que ele precisava tomar e foi. Paulo foi contrariando todos. E o que eu gostaria de refletir com vocês nesse dia, nessa mensagem, é justamente sobre isso. A nossa vontade versus a vontade de Deus. E eu gostaria de perguntar, na verdade, ou iniciar essa nossa reflexão fazendo uma pergunta. No lugar de Paulo, qual seria a nossa decisão? No lugar de Paulo, teríamos ido ou não? Com certeza, amados, a resposta a essa questão é muito difícil. E talvez muito de nós não saberíamos nem como responder essa pergunta. Tendo em vista que o que é mais comum, ou que o ser humano deseja é andar dentro dos seus próprios conselhos, dentro das suas próprias decisões, ainda mais sabendo que ao fazer a vontade de Deus poderá ter problemas, mesmo que passageiro. É bem verdade, amados, que todos nós gostamos de andar pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios conselhos, pelas nossas próprias vontades. E nós sabemos, amado, que às vezes fazer a vontade de Deus não é tão simples. O que nós precisamos jamais esquecer é que Deus não faz as coisas conosco de forma aleatória. Deus não é exibido. Tudo tem um plano e muito bem delineado para as nossas vidas, amado. O nosso Deus não é um Deus do acaso. O nosso Deus não é um Deus, foi sem querer, não, amado. Sair
da sua vontade pode jogar por terra todo o planejamento que ele tem para mim e para você. Sair da vontade de Deus, sair da vontade perfeita de Deus, pode jogar por terra todo o planejamento que ele tem para nossas vidas, para nós. Mesmo que num primeiro momento nós achemos que o melhor seja não ir com ele, já que o que estamos deslumbrando não está de acordo com aquilo que na verdade nós esperamos. Às vezes, amado, a vontade de Deus contraria a nossa vontade. E às vezes a vontade de Deus nos mostra uma realidade que é uma realidade que talvez nós não queremos, nós não gostaríamos de estar vivendo. E aqui com Paulo é o que estava acontecendo, amados. Fazer a vontade de Deus estava fazendo com que o Paulo fosse direto para a cadeia, ou seja, ele estava caminhando em direção à prisão, fazendo a vontade de Deus. Entretanto, amados, sempre vai ser a melhor escolha. Fazer a vontade de Deus sempre vai ser a melhor escolha. Esse é o grande problema. Todas as decisões que nós tomamos são em cima de algumas variáveis que já aconteceram. Nós tomamos por base algo que já aconteceu. Nós nos espelhamos muito no passado para tomar algumas decisões. E por conta disso, nós prospectamos um futuro que achamos que acontecerá. Entretanto, Deus não acha, Ele sabe. A diferença entre nós e Deus é que nós achamos, Deus não acha, Deus sabe. E por isso os caminhos que Ele aponta para nós, para mim, para você, visam um final que não temos a menor condição de prever. O que eu estou querendo dizer, amados, é que nossa visão é limitada. A nossa visão nos limita. E por conta disso, muitas vezes, nós deixamos de viver o excelente de Deus por causa da nossa visão limitada. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como se fosse 1000. Então Ele já sabe, amados, já sabe todos os nossos dias. O que nós não podemos é atrapalhar Deus com as nossas decisões de que Ele faça tudo aquilo que Ele já tem preparado para as nossas vidas. Que nós não venhamos, amados, de forma alguma, atrapalhar os planos de Deus para a nossa própria vida. Porque nós temos esse dom. Nós temos o dom de atrapalhar o plano de Deus para as nossas vidas. A vontade dele sempre vai ser melhor do que a nossa. O que eu quero te dizer, essa situação para o ser humano não é nada fácil. Pois, primeiro ele precisa entender o que Deus quer e depois decidir seguir ou não. E aí a notícia ruim é que muita gente, amados, não consegue entender o que Deus deseja. A gente não vai conseguir, amados, entender o plano de Deus, entender o que Deus quer da nossa vida, ou ao menos confiar de que aquilo que Ele tem para nós é melhor se nós não o conhecermos na intimidade. Eu já venho algumas mensagens incentivando você a buscar isso, amados, a buscar ser íntimos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus revela os seus propósitos, os seus projetos, os seus desejos para os íntimos. O que eu quero te dizer é o seguinte: o que nós precisamos fazer? Como nós podemos perceber a vontade de Deus ou perceber tudo isso? Nós vamos, amado, explicar, exemplificando. Quando nós conhecemos alguém, nós não temos a menor ideia como essa pessoa é, do que ela gosta, do seu gênio. Enfim, nós ficamos cheios de cuidados para não fazer nada que essa pessoa não goste.
a proporção que a nossa relação, na medida que nós vamos conhecendo, na medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos, de uma certa forma, aumentando o nosso relacionamento, a nossa relação vai aumentando, nós começamos a conhecê-lo melhor. Algumas coisas começam a ficar mais claras para nós com relação àquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa não gosta. E isso vai tornando esse relacionamento mais fácil dia a dia. Na medida que nós conhecemos as pessoas, na medida que nós conhecemos os desejos, o gosto, isso vai, de uma certa forma, facilitando o nosso relacionamento. Vai facilitando o relacionamento com as pessoas. Isso é, quanto mais essa relação se aprofunda, melhor fica, ou melhor vai ficando o entendimento um com o outro. Chegando ao ponto de apenas com um olhar as pessoas se entenderem. Vai chegando um ponto, amados, que às vezes a gente não precisa nem falar. A pessoa já sabe. Parece que está lendo os seus pensamentos. E assim é com Deus. Na medida que nós vamos nos aprofundando, nós vamos aprofundando o nosso relacionamento com Ele, através da leitura da Sua palavra, através da oração, da comunhão, vai ficando cada vez mais fácil para nós entendê-lo. E aquilo que era um mistério para o nosso entendimento começa a se descortinar de uma maneira muito clara. E a cada dia ele vai se revelando ou vai revelando a sua vontade para as nossas vidas. Na medida que nós vamos conhecendo, na medida que nós vamos nos aprofundando, amado, ele vai revelando a sua vontade para as nossas vidas. A segunda parte é que a grande decisão de aceitar essa vontade ou não é pessoal. Ou seja, eu decido se eu aceito ou não. Ele não vai obrigar nem a mim, nem a você, não vai obrigar a ninguém a segui-lo. Perceba que essa decisão é pessoal. Essa decisão cabe só a nós. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele entra e faz morada. Diferente do inimigo que arromba, pula, vem para roubar, matar e destruir, o Espírito Santo, ele é gentil, ele é amoroso. Ele não invade. Se você permitir, ele entra e faz morada. Ele não é invasor. Ele não toma nada. Ele espera que essa decisão de aceitá-lo seja sua. Aqueles que o fazem não se arrependem, pois estarão permitindo que todo o seu plano se concretize em suas vidas. E Deus só tem coisas boas para nós. Às vezes, amado, a princípio parece não ser bom, mas o final com certeza é maravilhoso. Por isso, amado, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, eu quero te dar um conselho. Fique com a vontade do Senhor. Mesmo que a princípio você não entenda, mesmo que a princípio você possa estar em dúvida, fique com a vontade do Senhor. O final disso, o desfecho disso, com certeza será de vitória, de bênção, de maravilhas, de crescimento, de prosperidade, de abundância, de vida vitoriosa, vida plena, em nome de Jesus. Fique com a vontade do Senhor. Abra mão do livre-arbítrio. Abra mão da vontade própria. Não permita que o seu eu, que a sua vontade própria, venha atrapalhar os planos do Senhor para a sua vida. Abra mão de tudo isso, amados.
abra mão para viver a vontade perfeita e não a permissiva do Senhor nosso Deus. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais essa mensagem. E eu quero começar essa oração, Senhor Deus, declarando que nós queremos, Senhor, abrir mão da vontade própria, abrir mão do livre-arbítrio, Senhor Deus, para fazer, Pai querido, aquilo que está no teu coração. Nós queremos abrir mão da vontade própria, do livre-arbítrio, para viver a sua vontade perfeita, Pai. Nós queremos sair, Senhor Deus, desta vontade permissiva, para viver a vontade plena, a vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos, Senhor Deus, que todas as vezes que nós escolhemos a tua vontade, o final de tudo isso é vitória, é bênção, é plenitude, é vida em abundância, é intimidade, é revelação. E é isso que nós queremos, Pai. Viver a plenitude da tua vontade para as nossas vidas. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família, que o Senhor venha revelar, Pai, a tua vontade maravilhosa para todos nós. Que o Senhor venha, Pai, cada dia mais, na medida que nós caminhamos em direção ao Senhor, que o Senhor venha, Pai, a se revelar cada vez mais aos nossos corações, que nós possamos nos tornar, Pai, cada vez mais íntimos do Senhor e que nós possamos, Senhor Deus, viver novidade de vida a cada dia na tua presença. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, desses meus amados, Pai, e que o Senhor continue fortalecendo, prosperando, abençoando, guardando, protegendo, em nome de Jesus, a vida de todos. É assim que eu oro, e é assim que eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, amados. Até a próxima, em nome de Jesus.